Olha, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, começa a ressarcir, a partir de hoje, os credores do Banco Master. Vamos conversar então com o Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Nelson? Espero que você e toda a sua equipe estejam bem. Um abraço a todos e a todos que nos acompanham. E como eu digo, é sempre uma alegria estar por aqui. Ah, que ótimo, professor. Bom, vamos lá, né? Tanto se esperou por esse FGC, muitos até duvidavam que isso pudesse sair assim tão, eu não digo rapidamente, mas quase que rapidamente, né? Afinal de contas, se anunciou no final do ano passado que as coisas iriam ser dessa forma, e aí veio aquela questão do Supremo Tribunal Federal se interpolando ali e dizendo que o Banco Central não poderia ter feito da forma que fez e tudo mais, investigação daqui, investigação dali, mas de qualquer forma está em atividade. O FGC começa a pagar. Quem recebe? Bom, quem recebe, Nelson, é quem tem até R$ 250 mil aplicados em CDBs, LCIs, LCAs, RDBs, LCDs e conta corrente. São algumas aplicações financeiras e até 250 mil, por CPF ou por CNPJ. Quem tem mais desse valor, né, esse valor que supera os 250 mil, isso vai ter que entrar na chamada massa falida, nas negociações que virão a posteriori e não tem garantia. Então, são essas aplicações e esse teto que recebe. E esse teto é assim, é de até 1 milhão em 4 anos. Caso não tenha recebido antes, tem que ver se enquadra tudo direitinho. E assim, geralmente o FGC leva até um tempo menor do que o levado para pagar. Só que dessa vez a situação foi tão grave que chega a comprometer 1/3 do saldo que o FGTS tem para pagar. O FGTS tem uma liquidez hoje de R$ 125 bilhões. Serão pagos quase R$ 41 bilhões. Vai ser um desfalque, não vou dizer um desfalque, né? Uma subtração muito grande do saldo do FGC e realmente o caso é gravíssimo. Professor, então aquelas pessoas que tenham mais de 250 mil, o FGC não vai cobrir nem 250 mil, ou seja, ela vai com todo o bolo para essa massa falida? Não, ele cobre até 250 mil, não cobre a diferença. Suponha que uma pessoa tenha 500 mil, ela recebe os 250 mil, né, que são de direito, cobertos pelo crédito. A diferença entre Ah, 250 mil e 500, nesse exemplo hipotético, é que ela não recebe, mas a gente não recebe pelo FGC. Depois, né, vai haver o quê? Os trâmites na justiça, para que, com o que for realmente, digamos assim, recolhido, né, do que foi supostas fraudes, né, porque como o noticiário tem dito aí, né, tudo indica que houve questões de fraude, né, o que for realmente recuperado seja distribuído com os demais clientes. O que não se tem é a garantia que o que supera os 250 mil, a pessoa vai receber e quando. Mas quem tem mais de 250 mil, até 250 mil, está garantido pelo FGC. professor, eu vou puxar aqui pela memória, em 2008 aconteceu aquela quebra do banco Lehman Brothers, aquela questão dos títulos podres, e aquilo trouxe uma derrocada tremenda no mundo, não estou aqui, tô mal comparando, pelo amor de Deus, não quero chegar a tal nível, mas essa questão do Banco Master, que segundo o ministro Fernando Haddad, deverá ser ou poderá ser a maior fraude da história, ela poderá respingar em outras entidades financeiras, poderá prejudicar nós, né, aqueles que têm a conta corrente em outros bancos? Pois é, o que que acontece, Nelson, né? Como você falou do caso do Lehman Brothers em 2008, foi na época da crise financeira e imobiliária dos Estados Unidos, não é verdade? Né? 2008. Não acredito que seja da mesma proporção, mas o caso é muito grave. De acordo com o ministro Fernando Haddad, pode ser a maior fraude da história. E quer queira, quer não, isso gera incerteza. Porque quando a gente, por exemplo, orienta as pessoas que podem aplicar nessas aplicações que eu falei na primeira pergunta e que elas estão garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, as pessoas ficam tranquilas, independente da instituição financeira, desde que ela seja uma associada do Fundo Garantidor de Crédito, elas vão ter a proteção. Só que quando a gente observa assim, 125 bilhões é o saldo do FGC. Uma instituição
com esse problema, vai levar um terço praticamente para ressarcir o cliente. Se acontecer novamente, que a gente espera que não aconteça com mais uma ou outra instituição, o FGC não vai ter como garantir tudo. Então, quer queira, quer não, leva um grau de incerteza para os outros clientes nos demais instituições financeiras. Não que as demais instituições financeiras estejam com problema, mas as pessoas ficam com medo, não só pessoas e empresas, porque a garantia tanto é CPF e CNPJ. O que eu aconselho a quem está nos assistindo é que desconfie quando as taxas de retorno de uma aplicação como essa, né, dessas que eu falei, estejam muito acima de mercado. Então é muito bom procurar saber quais são as médias de mercado para um CDB, para uma LCI, para uma LCA. São informações fáceis que estão aí na internet e ver quando alguém está oferecendo muito acima, não é? É bom desconfiar um pouco. Geralmente, grandes instituições financeiras não oferecem, geralmente são instituições financeiras de menor porte para captar clientes. Tudo bem estar um pouco acima da média, o que não pode estar é valores muito discrepantes. Então, o cliente vai ter que tomar mais cuidado ainda com as suas aplicações, tanto na escolha da instituição, quanto desconfiando realmente quando as rentabilidades foram muito superiores à média de mercado. Diz acima, ou de uma forma discrepante, a gente vê algumas ofertas a 120 do CDI, 110 do CDI, essas estariam dentro de uma margem? Acredito que sim, Nelson. A média do CDB é 100% do CDI. Sim, Pagar um pouco a mais, um pouco a menos, 105, 110, até 120, a gente não tem um número assim sim. que eu possa dizer a você qual é o seguro, mas a gente acredita que até 110, 120, tudo bem. Quando ultrapassa esse valor, já é para desconfiar. Quando a gente observa 140, 150, 200, como eu tenho acompanhado, tem instituições oferecendo 200, 230% do CDI. Tudo bem que é num período de tempo muito curto, às vezes é uma estratégia para captar cliente, mas mesmo assim eu fico desconfiado. Então, quando a gente pega, por exemplo, no CDB, até uns 115, 120 é tranquilo, né? Na minha crença, tá certo? Mas quando a gente tem valores muito superiores a isso, eu acredito que não vale a pena correr o risco. Aqui puxando pela memória, o governo Fernando Henrique Cardoso criou um programa chamado PROER, de recuperação fiscal de instituições financeiras. Isso, não vou precisar mais nada, nos anos 1990, ainda durante o governo, obviamente, Fernando Henrique Cardoso. E muito foi criticado, né? Que poderia ser um dinheiro público, era um dinheiro que estava sendo jogado ali para instituições que tinham se beneficiado daqueles valores. Da onde vem esse dinheiro? O PROE, ele foi, acredito que lá em 1994, foi um programa de reestruturação do sistema financeiro, porque a gente tinha um problema muito sério nos anos 80 e nos anos 90, no início dos anos 90, na época da inflação muito alta, que os bancos eles ganhavam muito com relação ao floating, que era aquele ganho fácil com a inflação. A gente chegou a ter inflação de 83% no mês, 3% ao dia útil. Então, quando o cliente deixava o dinheiro parado na conta corrente, não aplicava, o próprio banco aplicava e ganhava com aquilo. Não vou dizer o fim, mas com a redução brusca do floating com o início do Plano Real, muitos bancos quebraram. E aí a gente lembra de vários bancos tradicionais, até bancos estaduais. E, como a gente diz na economia, o sistema financeiro é o sangue do sistema capitalista. Como é o sangue para o nosso organismo, o sistema financeiro, os bancos, né, são o sangue para o sistema capitalista. Qualquer problema no sistema financeiro causa problema na economia como um todo. Então, a ideia da criação do PROE, né, aquele fundo que teve parte do governo, parte do setor privado para a criação do fundo, né, respondendo a sua pergunta, é a ideia de fortalecer. E hoje nós temos um sistema financeiro, hoje não, já de um tempo para cá, o nosso sistema financeiro é muito sólido, até mais sólido do que algumas instituições, de que alguns países considerados mais fortes economicamente. Foi tão sólido que em alguns momentos, 4, 5 instituições chegaram a dominar o mercado, né? Ou seja, o outro lado, que é o lado do oligopólio. Com o advento das questões digitais, dos bancos digitais, houve um aumento da concorrência e a situação tem melhorado até do ponto de vista para o consumidor. Então, assim, nós temos um sistema muito sólido. Eu acredito que o Banco Central interviu da forma correta, deveria intervir, e que as fiscalizações continuem para que isso não aconteça mais uma vez. E respondendo a sua pergunta, tanto o dinheiro do governo quanto o dinheiro dos fundos, dos bancos, para a criação do PROE. No caso do FGC, é bom deixar bem claro que não há dinheiro público, é um fundo privado mantido pelas instituições financeiras.
Sou Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado. Um abraço, Nelson, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor.